hábitos na hora de escrever o TCC. É muito improvável que a sua primeira versão de TCC seja a versão definitiva. É muito conhecido por escritores de textos científicos e de literatura o seguinte: a primeira versão de alguma coisa que faço chega a dar vergonha. Não se sinta mal se a sua primeira versão, depois de você ter corrigido, ainda esteja muito ruim. É normal. Uma das razões reside no fato de, ao escrevermos, nos valemos das primeiras palavras que nos aparecem na mente, e elas não são necessariamente as melhores. Além disso, a estrutura inicial pode não ter sido a melhor, então pode precisar reformular essa estrutura. Às vezes, a ordem dos assuntos precisa ser alterada ou novos tópicos inseridos. Admitir que o trabalho possa ser melhorado por revisões sucessivas é o caminho certo para produzir um bom texto. Então, o aluno, após escrever, precisa revisar e fazer ele mesmo as primeiras revisões. Nas primeiras revisões, o aluno deve ter certeza que as palavras sejam um reflexo do que ele quis dizer. Nada de ambiguidades, nada de coisa mal escrita, de coisa que não fica claro. Deve se tornar hábito várias revisões para que o texto se torne uma versão melhorada da anterior. Entre as revisões, tem um tipo chamado teste de gaveta. Em que consiste? Consiste em você deixar o capítulo esquecido por alguns dias e depois voltar a ler. Em alguns casos, você vai se dar com a sensação de que esse negócio foi escrito por outra pessoa. Nossa, eu escrevi isso? Não era isso que eu queria dizer. E em muitos raros casos, você vai se encontrar com um texto que diga: caramba, que texto tão legal, fui eu que escrevi. Durante as releituras, o autor tem a possibilidade de ordenadamente aprimorar seu texto em relação a pelo menos 4 pontos. Ou seja, quando você escrever, confirme se as informações nele contidas, especialmente os números, estão certos. Às vezes a pessoa erra em coisas bobinhas. Conserte erros de grafia, né, e de gramática. É muito comum, às vezes quando você escreve muito rápido, às vezes é muito comum, isso acontece. Elimine repetições, frases que você diz a mesma coisa, só que de outro jeito. É uma repetição, é aquela coisa de cortar. E faça a supressão, caso for necessário, certo? Bom, depois temos a revisão do TCC pelo seu orientador. Tá? O autor, depois de ler seu texto muitas vezes e fazer as correções, tem dificuldades de detectar erros adicionais de conteúdo e redação. Isso é comum. Os melhores escritores literatos passam por revisores. Não tem jeito, até eles que escreveram um monte de coisa. E por quê? Porque de tanto ler o mesmo material, a pessoa tende a efetuar leitura panorâmica, ou seja, não fazendo de maneira rigorosa. Essa leitura panorâmica não ajuda a identificar inconsistências presentes, o que seria frase por frase, palavra por palavra. Tem aluno, que já mencionei nesta videoaula também, que chega a dizer durante o processo de redação e revisão do seu TCC: para mim o texto está claro. Isso se deve ao fato do aluno estar por dentro do assunto. O aluno acaba dizendo: professor, de qualquer forma que eu escrevo, eu ainda entendo, para mim não está difícil de entender. Mas é por causa disso, porque o aluno está tão por dentro do assunto que para ele está claro. Então, a revisão por uma outra pessoa é importante. Também ocorre de o autor imaginar que os leitores entenderão o material da mesma maneira que ele, o que pode não ser verdadeiro. Então, tenha em mente uma coisa. Uma coisa é o que a gente pensa, outra que a gente escreve e outra que a gente fala. Então, a interpretação da mensagem pode ser de diferentes formas e não da forma que você quis transmitir. E uma interpretação errada pode levar a aplicações equivocadas, né? Isso é muito, muito comum. O orientador que faz, traz outra perspectiva, porque ele acaba colaborando, né, com o aperfeiçoamento do texto, com a concatenação das ideias. E às vezes lê e diz: olha, não está dando para entender, teus parágrafos não têm conexão, não tem o fio condutor, está difícil.
E depois vem aquelas coisas todas das palavrinhas que são importantes de serem utilizadas, né? Dos conectores ou conectivos, né? Portanto, porém, além disso, por outro lado. Bom, agora sim, antes de entrarmos para a parte do exemplo, últimos conselhos para escrever o TCC. Então, o orientador só lhe mostra o caminho que você tem que seguir para escrever o TCC, mas o caminho tem que ser trilhado por você. Ou seja, a parte da escrita é com você, o aluno, e o seu estilo. Outra, a primeira versão, apesar de o aluno tê-la revisado várias vezes, pode estar muito ruim ainda. Não se sinta mal. E não leve para o lado pessoal também. Isso é normal. Não leve para o lado pessoal as críticas do orientador. É normal. Porque muita gente não gosta, né? É normal isso, não gostar. Eu escrevi, me dediquei, vi num cara e pronto. Me diz, não, tá errado aqui, tá não sei o que, não sei quanto. Lembre, você não foi treinado para escrever textos científicos. Não tem como de primeira escrever direitinho, tá? Escrever corretamente. Só aceite os conselhos do seu orientador. Ele sabe mais do que você, com certeza já leu muito mais do que você. O objetivo da redação de um TCC é mostrar honestamente o que se fez. Os leitores ficam satisfeitos quando se deparam com um texto elegante, que retrata fielmente a investigação e que tem uma coerência na sua escrita. Quando o aluno começa a escrever, não consegue evitar escritas longas, com repetições, uso de sinônimos. Muitas vezes tem-se a preocupação de se explicar em detalhe tudo o que se fez para que fique claro. Isso é normal, mas não está certo. Uma escrita clara é escrita impossível de ser mal entendida. E além disso, uma escrita clara é sempre curta. Uma escrita clara é sempre curta. Algumas frasezinhas para o aluno entender bem isso. O bom, se for conciso, é 2 vezes bom. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Se lemos alguma coisa com dificuldade, o autor fracassou. Tem um adágio que diz: quer escrever bem? Escreva pouco. Trate de exercer o seu poder de síntese e me contar em poucas palavras o que eu quero saber. Escreva com a preocupação de tornar fácil a leitura. Ser claro, aluno, é uma gentileza com o leitor.